Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas com destaque para a violação de direitos no meio fechado e notícias e reflexões do meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. O Globo, do Rio de Janeiro, publicou no dia 26 de março sobre um levantamento feito pela juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude da capital, onde afirma que mais da metade dos jovens que tiveram infrações em suas costas nos anos de 2017 e 2018 já tinham passagem anterior, isso na cidade do Rio de Janeiro. De 4.842 moleques, 2.575 já tinham algum BO. O destaque, também do Rio de Janeiro, também fala sobre esse levantamento no dia 29 de março, apontando que a maioria dos jovens está fora da escola e costuma pertencer a uma família numerosa, chefiada por uma mulher de baixa renda normalmente, e isso também sem a presença paterna. O Diário do Vale, lá de Volta Redonda, publicou no dia 27 de março uma reportagem sobre o projeto de lei do deputado federal Antônio Furtado, que almeja autorizar o porte de arma para agentes socioeducativos. E desde o começo do Casa Virada, vamos falando, né? Os agentes socioeducativos sedentos para terem um cano na cintura. O Dia, também do Rio de Janeiro, publicou no dia 28 de março sobre um carro de um agente socioeducativo do Degase ter sido atingido por um tiro. A reportagem dá um panorama do Centro de Atendimento Integrado de Belford Roxo, onde, de acordo com o Sindegase, o Sindicato dos Trabalhadores do Degase, ali se vive um tensionamento diário. As redondezas são administradas pelos amigos dos amigos, e os moleques presos nesta unidade também são do ADA. O Novo Jornalismo do Rio Grande do Norte publicou no dia 28 de março sobre o projeto de lei do deputado federal Benis Leocádio, que pretende aumentar o tempo de internação de jovens que cumprem medida socioeducativa em meio fechado. Sua ideia é que para algumas infrações a pena a ser cumprida não seja de 3 anos, e sim que um juiz do meio penal estabeleça. Se forem 10 anos, por exemplo, que se cumpra o determinado até completar 21 anos, e depois segue para o meio adulto. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. Dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada com as notícias do meio aberto, hoje nós vamos falar de uma denúncia que chegou até nós das posturas da rede pública de ensino, sobretudo a rede que é de responsabilidade do governo estadual e que garante o ensino médio aos adolescentes. Posturas essas altamente discriminatórias junto aos adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, seja a medida de liberdade assistida ou seja a medida de prestação de serviço à comunidade. Segundo as notícias que chegaram ao Boletim Casa Virada, algumas escolas da rede estadual têm separado os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa dos demais estudantes. Isso se organiza muito na divisão das salas de aula. Então, existem escolas dentro da cidade de São Paulo, e suponho eu que no estado de São Paulo também, que pegam todos os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto, seja LIA, seja PSC, e centralizam eles numa única sala da escola, por períodos. Então, no período da manhã, existe somente uma sala que tem todos os adolescentes que estão cumprindo medida, e assim sucessivamente, seja período da noite, seja período da tarde, enfim, seja qual for. Isso viola totalmente os princípios que estão postos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, o SINASE, quando eles dizem que todos os processos de apuração ou execução de medida socioeducativa, eles devem ser em segredo de justiça. De acordo com o relato de algumas escolas e de alguns trabalhadores e trabalhadoras das medidas socioeducativas aqui do município de São Paulo, as escolas ficam sabendo do cumprimento da medida socioeducativa através das escolas vinculadoras que dão aula dentro das unidades da Fundação Casa.
Ou seja, suponhamos que na unidade Guaianazes 2, a escola quem dá aula é a Joãozinho Maria. Quando o menino sai daquela unidade, ele vai para o meio aberto, ele vai continuar cumprindo medida no meio aberto, a escola vinculadora, ou seja, essa escola Joãozinho Maria, deve dar uma declaração de que ele cursou até tal série dentro daquele centro de atendimento socioeducativo ao adolescente. Quando a família ou a própria unidade encaminha esse documento para a escola do território onde o adolescente vai dar seguimento aos seus estudos, a escola de destino, que seria essa que é no território onde ele vai dar sequência, ela deduz, ela já sabe que aquela escola Joãozinho e Maria é a escola que está dando aula dentro da Fundação Casa. Então já se marca com um carimbo, um adesivo ou qualquer outra coisa que a escola organizar de que aquele adolescente vem de cumprimento de medida socioeducativa. Outra possibilidade da escola ficar sabendo se ou a jovem está em cumprimento de medida socioeducativa é através da coerção quando no ato da matrícula, ou seja, a secretaria ou a coordenação ou a própria diretoria da escola começa a questionar ou a jovem ou mesmo sua família se ele já teve algum problema com a lei. O que é totalmente uma violação dos direitos aí que estão postos para a infância e juventude e também um processo de discriminação junto àquele adolescente e àquela família, porque você caracteriza aquele ser humano a partir de um ato infracional, a partir de um problema que ele teve aí supostamente com a justiça. E que, veja, é muito importante a gente considerar que não são os adolescentes ou as adolescentes que têm problema com a justiça, mas sim o Estado é quem quer massacrar essa juventude através do encarceramento e através da punição. Então, quando pensamos aí em dar condições melhores de sobrevivência para a juventude, isso o Estado não garante, né? O Estado não garante uma saúde de qualidade para a juventude da periferia, o Estado não garante uma educação de qualidade para a juventude da periferia, o Estado vai garantir para essa juventude o encarceramento, a violência policial, a precarização da vida, todas essas mazelas que a gente vê aí que a juventude da periferia vivencia cotidianamente. Sou candidato a tá na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a 13ª edição do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos o que sai na mídia no meio fechado e trazemos a voz de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quanta coisa acontece e a gente nem consegue saber. Acesso ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook e nos agregadores de podcast.